para você que está me assistindo, hoje a gente vai fazer o esboço. Na anterior a gente fez estruturas de linhas para a gente aprender basicamente como funciona, e eu também fiz como que funciona a estrutura do chibi, que nada mais é do que dois círculos. Tem alguns casos que mudam um pouco a proporção, mas basicamente é dois círculos, assim, para iniciar, porque a gente não vai ficar enrolando muito, vai ser uma coisa mais prática, né, gente? A gente faz, a gente não fica na teoria. Mas hoje nós vamos aprender a estrutura do corpo e cabeça do chibi dentro dessa estrutura dos dois círculos que eu vou fazer com vocês. No começo, assim, vai ser um pouco difícil a gente decorar esses traçados, mas eu acredito que com a prática vai ser muito mais fácil. A gente já vai fazer assim os traçados pra gente se orientar e vai ser bem mais fácil. Lembrando que se vocês gostarem desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. É assim que eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo e posso trazer mais vídeos assim pra vocês. E lá no meu Instagram eu estou disponibilizando um drive com vários pincéis personalizados e itens, basicamente a minha coleção pessoal que eu fui juntando conforme eu fui baixando e descobrindo novos pincéis, e eu juntei tudo isso num drive. Para você adquirir é só me seguir lá no Instagram, comentar e curtir um post meu e mandar o print lá no direct que eu vou estar te enviando o link do meu drive, tá bom? E também tem aqui o meu preset, né, que é o meu drive de preset. Para quem quiser, tem o link aqui na descrição para mais informações. Todos os recados dados, agora vamos aprender a desenhar chibi, tá bom? Vamos lá! Então, a gente vai começar pegando um círculo e posicionando um círculo aqui no centro da folha. Depois a gente pega um pincel, você pode escolher qualquer pincel que você queira, e a gente vai fazer um círculo. Depois a gente vai clicar ali na régua e tirar o círculo. Eu vou colocar o efeito de os dois lados. Tudo que a gente fazer de um lado vai aparecer do outro. Isso vai facilitar bastante a gente no começo. Porque, principalmente desenho digital no celular, é difícil ter coordenação motora. E aí, eu vou pegar o molde espelhado e vou começar a fazer o queixo. É pelo formato de rosto que eu escolhi fazer aqui, tá, gente? Porque não é uma regra. Vocês podem fazer já um outro círculo e deixar o rosto bem redondinho mesmo, bem bolinha. É mais pro formato aqui que eu tô escolhendo. Então, eu vou pegar e vou traçar aqui um queixo. E no começo é normal a gente não acertar de primeira. Eu acho que ninguém acerta de primeira. E aqui ficou bem pontudo, aí eu apaguei. Fiz um pouco mais circular, mas mesmo assim apaguei. E aí eu vi um pouco mais redondo e gostei desse. E aí, depois que eu fiz isso, né, eu fui aqui, eu peguei o branco sem querer, depois eu voltei para a linha preta e fiz um outro traçado para mostrar onde que vai ficar posicionado o olho. E aí, a gente tem o traçado do queixo e tem o traçado do olho. Depois disso, eu faço um outro círculo e aí eu traço o corpo. Só que nessa parte do corpo, normalmente eu faço todo o corpo, tipo, desde o ombro até o pé, né? Dentro desse círculo que eu tô fazendo, que vocês estão vendo. Só que nesse caso aqui, eu não vou fazer isso. Então, eu pego a régua de espelhar, que tudo que eu faço de um lado aparece do outro, para ajudar nesse começo com simetria. E realmente ajuda muito. Regulo ali o tamanho do pincel e faço o traçado do ombro. Aí, como vocês podem perceber, o círculo não ficou assim simétrico, mas não tem problema. O resultado no final fica tão legal quanto, é só para realmente ter simetria no traçado. Aí, uma vez que a gente fez essa parte do ombro, né, já tá situado, dá para fazer todo o corpo dentro desse círculo, porque é desse formato mesmo. Mas aí, depois, o que eu fiz? Eu peguei a régua circular de novo. E aí, eu comecei a demarcar o olho. Eu confesso pra vocês que, ultimamente, pelo menos no treino de desenho digital, essas coisas, eu tô optando por fazer tudo com régua. Então, a marcação do círculo eu faço com a régua, a marcação do rosto
eu faço com a régua de círculo. As linhas eu traço tudo com régua, porque vem me ajudando bastante. E também me ajuda o meu desenho não ficar torto, porque pelo celular eu prefiro facilitar. Talvez se fosse por um iPad ou um tablet, não teria esse tipo de problema, sabe? Sim, eu não teria esse tipo de dificuldade. Mas no celular eu acho interessante fazer esboço com as réguas mesmo. Isso acaba facilitando. Como eu fiz o esboço com caneta preta, eu decidi fazer o traço final com caneta vermelha. Porque, para vocês verem mesmo a diferença, tá, gente? Mas normalmente é ao contrário, é eu que confundi. Normalmente o traçado você faz com a caneta com a cor vermelha ou azul. E aí o traço final a gente faz com o preto. Mas aqui é mais para mostrar para vocês a linha do esboço do chibi. Então, eu traço em cima e embaixo. Tá vendo que eu fiz levemente com uma curvatura? E isso acabou parecendo que a minha personagem estava brava. Isso eu vou aprofundar um pouco quando a gente estiver treinando expressões. Mas essa parte do olho um pouco mais mais inclinada para baixo, dá essa expressão de braveza, sabe? Mas aí depois eu fui lá e apaguei essa parte. Mas por enquanto eu fiz também a orelha que eu tinha esquecido e fiz dessa técnica dos dois lados. E aí depois que eu fiz isso, a gente começa a traçar por cima. Essa parte que vocês estão vendo já é um traçado um pouco mais firme, não precisa ser o traçado final, mas é interessante, assim, é um traçado um pouco mais identificador de como tá ficando o nosso chibi. Aqui no caso eu dei um foco mais para a cabeça, mas eu vou colocar o corpo ali depois para vocês entenderem mais ou menos como funciona num outro desenho que eu fiz. Um outro desenho não, um outro esboço, digamos assim. E aí eu fiz ali o traçado da boca, como vocês podem ver, e do nariz. Do nariz eu ainda tô praticando, mas aqui no caso, tanto o olho quanto o nariz não foi nem sequer nada, foi mais a curvatura que eu usei. E ficou assim, ó, tá vendo que ficou assim, basicamente, o esboço da cabeça? Já nessa parte aqui, eu vou mostrar para vocês o traçado do corpo, que é um outro esboço que eu estava fazendo também, para vocês terem uma ideia. Eu demarco aqui a parte do pescoço. Nós sabemos, né, assim, eu demarco também a parte que o tronco do corpo vai terminar. E finalizo, eu faço com aquela régua espelhada para facilitar, tá? E aí, depois que eu tenho isso demarcado, eu faço a perna. A perna é levemente curvadinha para dentro, que dá um efeito mais fofo. A altura do corpo você já tem aí uma média através do círculo, né? Que não ultrapassa o círculo. O braço vai ali até a parte da metade da coxa. Eu puxo e fica esse traçado aqui, ó, pro corpo do chibi. E assim, gente, esse aqui é o treino nosso hoje. Eu quis mostrar para vocês esses dois esboços pra gente treinando e basicamente mostrando que, tipo assim, enquanto eu vou finalizando, eu vou mostrando aqui eu fazendo o cabelo. Mas basicamente, quando o desenho é no celular, dá muito para explorar as réguas para facilitar, porque às vezes a gente não tem toda essa coordenação motora que a gente precisaria para estar fazendo um desenho digital simétrico, bem detalhado, e utilizar das réguas ajuda bastante. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente tem só que praticar mesmo a parte do esboço. Eu vou trazer mais dicas, mais tutoriais, mais coisas que eu estou aprendendo. Mas eu trouxe também esses resumos para vocês verem que eu tô aplicando, que eu tô mostrando aqui para vocês, que é essa parte do esboço no Ibis Paint. Mas é isso, até o próximo vídeo.